Olá pessoal, como vai? Nesse vídeo eu quero refletir com você uma questão muito importante. Nós vamos analisar os motivos do fracasso da vida de alguém que se apega demasiadamente ao passado, à herança, a uma história que já passou, a um ancestral, um tio, um pai, uma mãe, alguém que realmente fez a diferença no passado e que essa pessoa acredita que daqui para frente não precisa ter a sua própria história, não precisa fazer nada novo para conseguir prosseguir. E aí colhe um monte de situações ruins na sua vida. Então a gente vai analisar isso hoje, mas antes deixa eu te pedir, curta, comente, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva no canal para você não deixar de receber aí todos os nossos vídeos. Vamos lá, eu quero me basear na reflexão de hoje no livro de Mateus capítulo 3. E eu quero pegar um diálogo muito interessante. João Batista com os fariseus e os saduceus. Lá em Mateus 3 vai dizer que João Batista ele começa a pregar no deserto da Judéia e a pregação dele era uma coisa muito simples. Ele dizia assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João então, com essa mensagem poderosa, ele toca no coração e na mente do povo de todas as classes, os mais simples, os mais humildes, e também a elite aristocrática de Israel. Os fariseus e saduceus pertenciam a essa elite, e eles também foram tocados pela mensagem de João e foram até o deserto encontrar com o profeta. Porém, chegando lá, a gente tem esse diálogo, esse debate, que a gente pode tirar várias lições dele. Uma das coisas interessantes é que João vai ressaltar o modo de pensar, a filosofia dos fariseus e saduceus, com uma célebre frase que eles diziam: temos por pai a Abraão. Essa frase simboliza perfeitamente o que eles pensavam e o grande erro que eles cometiam por conta disso. O que eles imaginavam? Eles entendiam que, sendo filhos de Abraão, porque eram israelitas, eram descendentes de Abraão, ainda que Abraão tenha sido o patriarca, o ancestral, o fundador da nação israelita, Abraão vivera muitos séculos antes da história aqui de João Batista. Mas os fariseus e saduceus continuavam acreditando que bastava simplesmente ter o sangue judaico, ter o sangue israelita correndo nas suas veias, para que todas as bênçãos que Deus tinha prometido à descendência de Abraão automaticamente se cumprissem. Ou seja, eles acreditavam que na vida deles eles não precisavam ter nenhuma virtude, eles não precisavam ter nenhuma boa atitude, eles não precisavam fazer absolutamente nada, porque Deus tinha prometido que a descendência de Abraão, a nação israelita, seria uma nação muito abençoada. E isso também muitas pessoas atualmente pensam da mesma forma, que são apenas merecedores de direitos, mas deveres nenhum. A gente vive hoje numa sociedade que prega exatamente a mesma coisa. Prega direitos sem dever, sem responsabilidade. Eu quero ter, eu quero ganhar, mas eu não quero fazer nada para isso. Eu não quero nenhuma recompensa, eu quero apenas receber presente. João Batista, como eu disse aqui, ele começa quebrando esse paradigma dos fariseus e saduceus com a palavra original da sua pregação, dizendo: arrependei-vos. O que significa isso? Mude a sua atitude, troque a sua rota, altere o seu pensamento. As bênçãos que Deus prometeu para a descendência de Abraão, elas estavam condicionadas a um simples fato, de que a descendência de Abraão tinha que ser idêntica ao seu patriarca, ou seja, as virtudes que Abraão tinham que ser repetidas na sua descendência, para que a bênção que estava sobre Abraão também chegasse sobre as suas gerações. Então, a atitude dos fariseus
e dos saduceus, sendo uma atitude que não era condizente com a atitude de Abraão. Eles não eram iguais a Abraão no seu pensar, eles não eram iguais a Abraão no agir. Então, por isso eles estavam sendo fracassados. Eles estavam apegados a um elo anterior que não valia mais, porque Abraão era uma coisa, eles eram outra. Então, João Batista começa dizendo: arrependei-vos, mudem. Se vocês querem a bênção de Abraão, sejam iguais a Abraão. Quantas pessoas ficam apegadas a pessoas do passado, ficam apegadas a exemplos do passado, mas não repetem esse exemplo nos dias atuais? O que aconteceu no passado só vai acontecer se a sua virtude for igual à do passado. João Batista continua dizendo: produza fruto digno de arrependimento. Foi o que nós acabamos de mencionar na sociedade que nós vivemos. A sociedade do direito sem o dever. As pessoas querem receber muito, mas não querem dar nada, não querem produzir nada. Olha que palavra interessante de João Batista. Produza fruto digno de arrependimento. Então, primeira palavra, produza, faça algo para que você receba algo, plante algo para que você colha algo. E esse algo, esse fruto que você tem que produzir, ele tem que ser um fruto digno. A sua intenção tem que ser boa. Eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Qual o objetivo de você ganhar dinheiro? Qual o objetivo de você ter muito dinheiro? É para ajudar a sua família? Tem pessoas que são tão egoístas que ele quer ficar milionário para si próprio. Nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a família próxima ali, ele quer ajudar. Eu quero ganhar um carro. Para que você quer ganhar um carro? Você dá carona para alguém? Eu quero uma casa gigantesca, eu quero uma cobertura enorme, eu quero uma mansão. Você é hospitaleiro? Então produza frutos dignos de arrependimento. Depois disso, João Batista vai dizer para eles: olha, não digam apenas que vocês são filhos de Abraão, que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode levantar destas pedras filhos também a Abraão. O que João Batista estava querendo dizer? Que ninguém é insubstituível. Eles acreditavam que tão somente por terem o sangue hebreu, o sangue israelita, eles já receberiam tudo. Quando Deus estava dizendo não. João Batista estava dizendo: Deus é tão poderoso que até de uma pedra ele pode levantar filhos a Abraão. Então não basta ser só filho de Abraão. Eu tenho que fazer por merecer. Você não é insubstituível, como nós acabamos de dizer. Significa pensar que o meu relacionamento, que deu certo no passado, precisa continuar sendo nutrido para que ele não acabe. Por mais estruturado que eu tenha a minha família, se eu não me dedicar a ela, uma hora ela acaba. Por maior que seja o meu negócio, se eu não continuar investindo no crescimento do meu negócio, no aperfeiçoamento do meu negócio, uma hora ele também vai à falência. Então, seja por qual ótica eu tenha, seja o que eu quiser fazer, eu tenho que compreender que tudo precisa de um investimento, tudo precisa de um sacrifício, tudo precisa de uma dedicação. As coisas só deram certo lá atrás para essa pessoa que é referência para você, porque essa pessoa se sacrificou, se dedicou, teve uma causa, teve o propósito e realizou, fez, colocou a mão na massa. Faça a mesma coisa. Não fique apenas olhando o que os seus pais fizeram, o que os seus pais deixaram, o que as pessoas acham de você, mas realize, faça, não cometa os mesmos erros dos fariseus. São filhos de Abraão? São, mas Deus pode levantar até mesmo das pedras filhos de Abraão.
tem uma história única e que Deus te abençoe sempre.